Tudo bem, pessoal? Hoje vamos falar sobre o assunto do livro, que eu escrevi do Sonho e Realização, Caminho para Aprovação nos Concursos Públicos. E hoje é o terceiro vídeo de uma saga que estou tentando realizar para tentar dividir um pouco da minha experiência com vocês em relação à aprovação em concursos públicos. Hoje o assunto vai ser a importância da sua situação pessoal para a determinação de um plano de estudo mais eficiente. Em relação ao planejamento, na aula, no vídeo 2, eu falei em relação ao estabelecimento do objetivo, de como que é importante você, antes de começar a estudar para um concurso, você conseguir estabelecer um foco. E para que esse estabelecimento possa ser realizado, é importante que você pense em dois quesitos. Primeiramente, em relação a tempo e, em segundo, em relação a dinheiro. Esses dois fatores são intimamente ligados, grande parte das vezes. Então, se você precisa ser aprovado para amanhã e não tem, talvez, tanto tempo para estudar, existem alguns concursos que, acredito eu, 6 meses já são o suficiente. 6 meses, tudo isso, pensa que nesse período você consegue, talvez, resolver sua vida, da sua família, enfim, para as pessoas que são importantes para você. Então, caso o tempo seja curto e a questão financeira também, procure concursos técnicos, seja para Polícia Civil, para bombeiros, concurso para Tribunal de Justiça, Caixa Econômica, Banco do Brasil, que eu acredito que é possível você estudar com eficiência em cerca de 6 meses. Caso você já tenha uma estabilidade e possa se permitir estudar por um pouco a mais, aí já é possível avaliar as questões de concurso para analista, por exemplo, analista de tribunal, seja a parte de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, que acredito eu, dentre do que eu já observei, um prazo entre 1 ano a 1 ano e meio já é o suficiente hoje em dia para você estar brigando pela sua vaga. E também tem os concursos que eu, como mencionei no vídeo 2, que são os concursos de Estado. São concursos para magistratura, Ministério Público, área fiscal, enfim, Banco Central, que já são concursos que, pela quantidade de matérias, você já precisa de uma preparação, acredito eu, de novo, pessoa média, em cerca de 1 ano e meio a 3 anos, E, de fato, eu sou a prova viva que todo sacrifício vale a pena. Passei quase 2 anos e 6 meses, até conseguir ser aprovado no meu último concurso para gestor fiscal de rendas. Foi muito desgastante, foi muito complicado, mas a partir do momento que eu coloquei na minha cabeça que o objetivo era maior, me mantive disciplinado, fiz as renúncias necessárias, o estudo fluiu, o tempo passou e hoje já consigo ter uma tranquilidade maior ao ponto de começar a fazer o que me dá prazer, como, por exemplo, dividir um pouco do conhecimento que eu adquiri. Então, de novo, para realizar o planejamento, primeiramente, estabeleça um objetivo. Em segundo, analise a sua situação atual. E é justamente essa condição que a gente vai estar estudando, analisando no vídeo de hoje, para que você consiga, de fato, fazer um planejamento mais eficiente. Em sequência, a gente vai estabelecer qual o caminho necessário até a aprovação. Acredito que existem 3 limitações que podem restringir os estudos: as responsabilidades adiáveis e inadiáveis, os recursos financeiros e o tempo. Vamos lá. Muitas pessoas me perguntam, poxa, somente as pessoas que estudam o dia inteiro conseguem passar para concurso? Isso não é uma verdade. Por incrível que pareça, pelo tempo que eu passei trabalhando como consultor para concurso, grande parte dos meus alunos que foram aprovados não eram concurseiros a tempo integral. Eles, de fato, tinham a responsabilidade do dia a dia, tinham trabalho e dispunham no final do dia, dos fins de semana, feriado para estudar. E eu acredito que, qual a justificativa? As pessoas que têm mais responsabilidade conseguem administrar melhor o tempo que elas possuem. Porque é aquilo, se você perde 1 ou 2 horas, acabou. É difícil você conseguir recompor aquele tempo perdido. E as pessoas que têm um tempo, enfim, integral para estudar, muitas das vezes ou não têm a maturidade ou acabam não conseguindo de fato aproveitar de forma produtiva o seu tempo. Então, para a gente conseguir, de certa maneira, otimizar o tempo de estudo, o que a gente precisa fazer? Primeiro, fazer uma divisão entre o que existe de adiáveis e inadiáveis. O que seria inadiável para um concurseiro? O trabalho, a gente tem que ter nosso ganha-pão, os compromissos familiares, que muitas das vezes a gente tem que, enfim, cuidar de familiares, ir numa consulta médica, ter que participar, enfim, acho que todo mundo deve ter sua religião, alguns compromissos que de fato não podem sair do seu dia a dia. Acredito que esses compromissos devem ser separados, porque eles devem estar, teoricamente, no mesmo nível de importância dos seus estudos,
E o que você pode cortar de atividades para ganhar tempo? São justamente as atividades adiáveis. E o que são as atividades adiáveis? Pô, aquele curso de idiomas, aquele curso de pós-graduação, principalmente pós-graduação, né? Muitas pessoas vêm para fazer concurso falando, eu estou fazendo uma pós, ou enfim, estudando de forma complementar, já pensando em eventuais títulos. Sendo muito sincero, isso funcionaria para casos extremos. A não sei que você esteja estudando, por exemplo, um concurso para ser professor universitário, ou até alguns casos de carta horário, se eu não me engano, que tem um peso um pouco maior. Para todos os demais, eu acho que são coisas totalmente adiáveis. Um curso de idiomas, essa pós-graduação, ela pode ficar para um segundo momento depois que você tiver sido aprovado. Então deixe isso em stand-by. Atividades físicas, por exemplo. Lógico que a gente tem que cuidar da nossa saúde física, né, espiritual, mas eu acho muito importante que você entenda que algumas renúncias precisam ser realizadas. Aquela pessoa que vive num crossfit, todo dia está malhando, enfim, é uma coisa prazerosa, uma coisa que faz bem, concordo. Mas eu acredito que, caso você esteja com inúmeras responsabilidades e tentando buscar um tempo a mais para conseguir agregar ao seu planejamento de estudo, acho que uma atividade física pode, ao invés de ser todos os dias, ser 3 ou 2 vezes na semana. Parece que não, mas se você colocar no lápis o tempo que você gasta para organizar o material, para até um lugar fazer uma atividade física, para retornar, para eventualmente tomar um banho, né, aqueles mais limpinhos. Enfim, isso é um tempo que, se você estivesse sentando na bunda estudando, isso daria, né, um crescimento significativo no dia a dia. E o nosso objetivo aqui hoje é isso, tentar eliminar o possível para ficar apenas com o necessário. Outra questão, confraternizações. Como que fica essa questão de aniversário, essa questão de feriado, essa questão até fim de ano, Natal, Ano Novo? Eu sei que é complicado. E acho sim que quando a pessoa está comprometida com o objetivo, ela tem que ter um momento de descanso dela. Eu vou falar um pouquinho isso mais pra frente, mas no momento que eu estudava, eu estudava de segunda a sexta-feira, uma intensidade um pouco maior à noite, sábado praticamente o dia inteiro, e se o meu estudo tivesse ok, sábado eu interrompia o estudo mais cedo, entre 6 e 8 horas, e domingo me permitia relaxar. Agora, se eu quisesse relaxar, eventualmente ficando em casa, descansando, vendo um filme, preparando, né, meu corpo e minha cabeça para a semana que vai começar, é ótimo, né? Eu acho que é o ideal. Mas se eu quisesse eventualmente sair, beber, curtir, isso seria possível no meu momento de descanso. Mas a gente precisa começar a pensar nas repercussões, em como que talvez isso possa prejudicar até o início da semana, né? Eu digo que segunda-feira se tornou o dia, meu dia predileto, que é o dia que eu organizava, começava e buscava um pouquinho de gás. Então, de novo, as confraternizações permita você ter e viver nos seus tempos de descanso. Eu acho, de novo, sair dia de semana, ficar sempre pensando, poxa, mas é aniversário, uma vez no ano, poxa, é uma confraternização de amigos da escola. Você sempre vai encontrar motivos para não estudar. Então, se você já colocar na sua mente, conversar com as pessoas próximas no sentido, quanto mais eu me comprometer antes essa fase acaba, eu acho que a sua aprovação chega mais cedo. Então, para você, para as pessoas que dividem, né, a sua vida, tente falar, olha, meu tempo de estudo é esse, meu tempo de descanso é esse, vai ser complicado, mas eu quero realmente ser aprovado o quanto antes. Eu mesmo já cheguei a passar feriado praticamente todos, mas Natal estudando, Ano Novo estudando, meu aniversário estudando, foram renúncias que hoje eu vejo que de fato realmente valeu muito a pena. Ou seja, então só para recapitular, aquele curso de idiomas, aquela pós-graduação, as atividades físicas, de fato deixar um pouquinho não tão recorrente ao longo da semana, e suas confraternizações, deixe para o seu descanso de domingo. Se não cair no domingo, faz parte, né? Manda uma mensagem de parabéns para a pessoa, se ela é importante ela vai entender que você está focado no seu objetivo, se não, paciência, quem sabe depois de aprovado você consegue comprar um presentinho melhor e a pessoa acaba reconsiderando. Então, vamos dar uma sequência aqui. Agora, né, a gente falou em relação a como conseguir ganhar um pouco mais de tempo. Agora, em relação a como lidar com seus recursos financeiros, né? Então, coloquei alguns passos aqui também para ficar um pouquinho mais fácil. Primeiro passo, já que você vai ter que investir, como que eu vou decidir material escrito, livros PDF ou cursos, né, online ou presencial? O que eu tenho de pensamento quanto a isso? De fato, cada pessoa aprende de uma maneira. Tem pessoas que aprendem mais vendo uma videoaula, tem pessoas que conseguem ter um rendimento melhor no material escrito. O que eu vou estar dizendo aqui não é só
novamente, uma experiência própria, mas também um pouco de experiência adquirida orientando outras pessoas a estudar. O que eu acho da videoaula? Videoaula de fato é uma coisa mais didática. Eu acho que muitas das vezes acaba sendo necessário, mas não necessariamente você vai precisar assistir uma aula toda para conseguir chegar no nível de conhecimento que você precisa. Por quê? De fato, uma aula você tem 3 horas para assistir. O professor precisa passar um conteúdo, às vezes um capítulo, de um estudo de um material de 100 folhas em 3 horas. E ele acaba de fato priorizando aquilo que cai um pouco mais. Ele acaba também tratando, acontece muito, aquilo que ele tem um pouquinho mais de familiaridade. Então, nunca, olha, posso estar muito errado, mas 99,9% das vezes o que está no livro não está numa videoaula. E hoje, pela alta concorrência, você precisa ser especialista. Não só conhecer doutrina, mas texto de lei, jurisprudência, enfim. E para você conseguir ter essa profundidade, você vai ter que passar pelo material escrito. Então a diferença, talvez, quem consiga encurtar um pouco mais a preparação, é quem já parte do material escrito. E utiliza a videoaula apenas para uma coisa um pouco mais difícil, principalmente matérias mais vinculadas a raciocínio lógico, matemática financeira, raciocínio lógico. No caso da área fiscal, uma coisa ou outra de contabilidade, estatística, economia, microeconomia. Ou seja, eu usava o material escrito e, quando a dificuldade estava grande, eu procurava uma videoaula para conseguir ter aquele conhecimento necessário para depois seguir com o escrito. E se enganam vocês que, poxa, vou ter que aprender por escrito tudo. Os materiais para concurso eles são totalmente diferentes dos materiais de doutrina de escola, daqueles livros que são escritos por velhinhos pesquisadores. Grande parte dos materiais de concurso são escritos por concurseiros, geralmente aprovados, que conseguem otimizar aquele conhecimento e passar de forma mais mastigada. Então, deixa essa sugestão. Só aprendo por videoaula? Tudo bem, comece por lá. Vai ser o suficiente só videoaula? Acho que não, mas quem sabe, você consegue ser exceção. Ou tente começar pelo material escrito. Eu acho que de fato, se você insistir um pouquinho ali, você vai conseguir economizar um grande tempo, ao invés de ter que fazer vídeo, depois material escrito. Então, eu tentei pontuar aqui em relação aos cursos, o material escrito, enfim, o escrito ele é mais completo, dá para você estudar em qualquer lugar, que é uma grande vantagem também. Hoje em dia com o celular você consegue abrir um PDF, um tablet, pode imprimir, e de fato mais barato. E os cursos, como eu mesmo mencionei, meu ponto de vista, são mais superficiais, você também perde muito tempo até o trajeto. Se você não estiver fazendo um curso online, imagina o tempo que você gasta, igual a academia, tem que se organizar, ir até o lugar, estudar, para depois parar, voltar. Coloca isso num papel e veja quanto tempo você gastaria no mês. Quanto tempo a mais de estudo você teria se tivesse estudado em casa. Então verifique isso também. E sem considerar a questão de caros, Até porque para você fazer uma videoaula é muito mais barato em longo prazo do que um professor presencial, que cobra a sua aula ali, que tem que estar, enfim, gravando, dando aula constantemente. Então eu sou muito, não fã, mas eu acredito que é o mal necessário, o material escrito. E pontuei, quanto que um curso presencial, videoaula pode ser útil? Noções introdutórias, poxa, não estou conseguindo entender algum assunto de matemática, mas eu falei, acho que às vezes um professor explicando ali no vídeo fica um pouco mais fácil de visualizar do que a explicação no papel. Assuntos de grande dificuldade, eu não estou entendendo essa teoria de direito penal, está complicado, passa para videoaula. Ou, de fato, pessoas que têm mais dificuldade de estudar sozinhas. Se você não consegue estudar sozinho, tem muita dificuldade de concentrar, enfim, dos males o melhor. Comece estudando pelo material em videoaula e vamos ver um passo de cada vez onde isso vai chegar. Segundo passo, onde encontrar o melhor curso ou livro para se buscar o que seja mais acessível no seu orçamento. Então, de fato, não saia comprando qualquer coisa. Eu acho que a mesma responsabilidade que você teria para comprar algo mais caro, como um carro ou até um imóvel, você tem que levar essa responsabilidade para o momento de escolher o material. Até porque, grande parte das vezes, você está estudando para um concurso para melhorar a sua vida financeira, inclusive, de forma até significativa. Então você não tem muito dinheiro para gastar, você tem que dar um tiro certeiro. Então é importante que você faça uma pesquisa prévia e que essa pesquisa não se restringe simplesmente a um Google. Até porque hoje em dia, até pela forma que funciona o marketing em relação aos patrocínios de Google Ads, até patrocínios vinculados em mídias sociais, Instagram, Facebook,
quem investe consegue fazer com que você visualize mais o curso dela. Então não necessariamente aquilo que aparece numa pesquisa ou no seu Instagram é de fato o melhor curso. E como que a gente vai descobrir o que é bom ou não? Conversando com pessoas da área. Nada melhor do que buscar informação com aquelas pessoas que estão vivendo o que você vai viver ou que te passaram, né, de forma produtiva, de forma conseguiram uma aprovação. Então essa conversa é fundamental. E como que você pode, de certa maneira, buscar essa informação? Como eu falei, se você está focado num objetivo de médio e grande passo, comece a procurar, a andar, a conviver, a conversar com pessoas que respiram o mesmo objetivo, porque são as únicas pessoas que vão te entender. E eu falo, até hoje, eu tenho bons amigos que eu fiz estudando, pessoas significativas na minha vida que eu conheci na Baia ao lado. Enfim, eu acho que quando a gente divide um compromisso, um sonho com pessoas que estão ali com você, elas vão servir de suporte, para tirar dúvida, de suporte, de apoio, porque de fato é um caminho cansativo, mas existe sim um caminho mais reto, né, em direção à aprovação. Então, conversar com pessoas aprovadas, pesquisar em fóruns, blogs e sites de concurso, isso aqui também é fundamental, principalmente fóruns, né, porque ali as pessoas dão a opinião delas, as pessoas eventualmente fazem suas críticas, enfim, fazem os elogios. Até se o tempo me permitir, né, acho que seria muito interessante ter um site aí, igual um TripAdvisor dos estudos, né, quem sabe a gente poder fazer uma avaliação através da contribuição de cada aluno. Uma ideia que ainda vou implementar. Mas como que a gente consegue saber quais fóruns, blogs ou sites de concurso? Tive o trabalho de fazer uma peneira do que eu achava mais importante que existe já no mundo online, para que você consiga buscar, não necessariamente só o curso, mas informações sobre os cursos. Eu pontuei muitos aqui, vou mencionar algum ou outro, que eu acho que são mais relevantes. Tem os cursos, quase nunca são especializados em tudo. Não existe um cursinho que você consiga ter os melhores professores, os melhores materiais. Geralmente eles são de fato segmentados. Melhor da área fiscal, melhor da área jurídica, então fique atento quanto a isso também. Procurar material possivelmente vinculado àquela área de excelência que você vai precisar estudar. Porque, por exemplo, SES, Damásio, são concursos mais voltados para a área jurídica de fato. Direção de concurso, um concurso, né, um querido colega que acabou fundando agora, o Arthur, está ganhando bastante mercado, materiais didáticos, simples, super recomendo. ênfase concurso, que é mais voltado para a área jurídica também, ênfase, LFG, Damásio e SES hoje em dia são os maiores, acredito eu, da área jurídica. Estratégia concurso, eu acho que se você está na dúvida, hoje em dia você pode vir a mudar, mas o estratégia teoricamente é a melhor aposta. O Herbert Carvalho eu tive o prazer de conhecer dando aula pessoalmente lá no centro de São Paulo, na República, onde ele começou. Pessoa brilhante, né? Foi auditor fiscal de rendas municipal antes, depois começou, era da AMAN, salvo engano, começou a dar aula de macro e microeconomia. Até hoje eu acho que o melhor material que existe, porque são pouquíssimos que se escrevem sobre esse assunto, super chatinho. E enfim, criou um concurso que hoje é o Estratégia, o maior, acredito, talvez do Brasil. Tá com dúvida? Sem dúvida é o lugar hoje mais adequado. Mas também existem concursos que são mais em conta. Por exemplo, Olá Amigos. Cara, eu sou muito fã do cara criador do Olá Amigos. Ele iniciou no Eu Vou Passar, depois ele criou o Olá Amigos. Essa coisa de Netflix, eu acho que o site Eu Vou Passar existia antes do Netflix. Você pagava uma mensalidade, que na época também não era muito, e você tinha direito a inúmeros cursos. De fato, funcionou durante muito tempo. Eu acho que ele teve uma dificuldade que eu vou passar. Os sócios talvez não se entenderam, teve uma repartição aí. E também o custo de atualização eu acho que pesou um pouco. E eu vou passar, que já foi uma coisa gigante, eu acho que caiu um pouco, né? E foi fundado o Olá Amigos, um professor queridíssimo que dá aula de matemática, raciocínio lógico, uma pessoa que hoje é auditor fiscal de rendas, mas a trajetória dele é super bonita. Ele começou fazendo vários concursos, não era aprovado, reprovou 2, depois virou analista da Receita, continua estudando até virar auditor. Então a trajetória dele até a aprovação final foram, acho que mais de 10 anos, então é uma história muito bonita.
E hoje ele trabalha no Olá Amigos e enfim, continua compartilhando essa experiência dele. Então, a área jurídica, de novo, acredito eu, né, que o SES, Damásio, ênfase, estratégia até iniciando, são os mais importantes. A área fiscal, sem dúvida, começou com estratégia, mas a estratégia está ampliando bem. Direção, concurso, como eu mesmo disse, né, a pessoa que está elaborando esse curso, um amigo próximo, inclusive, deu aula de física para mim quando eu era adolescente, porque ele foi orientando do meu pai, acho que num curso no ITA, o Arthur Cabeção. E, enfim, questão mais baratas, né? Eu indico, eu vou passar, acho legal, Galileu Concurso, está começando bacana, também super nessa pegada de tentar levar um material simples, com conhecimento de forma mais objetiva, trabalhar com mapas mentais. Olá amigos, eu vou passar, logicamente, meu site. Eu tento escrever bastante books de como estudar para direito tributário, por exemplo, que pode ser utilizada para qualquer estudo de direito. Tem tabelas de organização de estudo também, porque de fato, eu fui concurseiro durante muitos anos, trabalhei como consultor durante alguns outros, dei sequência a um novo projeto que chama Oficina de Investidores, que vocês vão me ouvir falar um pouco. Mas tudo que eu adquiri, inclusive por isso estou fazendo esses vídeos, para tentar compartilhar e levar principalmente aquelas pessoas que talvez não tenham condição financeira de ter uma orientação mais pontual, a experiência que eu obtive. Então no meu site eu coloco muito isso, e-books como estudar, muita atualização de direito tributário, que é a minha aula, tem livros de direito tributário, vídeos de súmulas, de jurisprudência, ou seja, ali tem muita coisa gratuita que eu acho que pode ser muito útil para você. Então, ou seja, tem muitos cursos aqui que todos, entre na maioria, veja qual é o preço mais acessível, entre nos fóruns, converse com pessoas que estão próximas, e pessoas próximas você consegue encontrar em mídia social, em Facebook principalmente, que tem aquelas páginas. E uma dica que eu dou grande, a maioria desses cursos, as primeiras aulas são gratuitas, aula 00. Então eu acho que é interessante você entrar naquelas que forem gratuitas e baixar. Grande parte das vezes, se for um concurso técnico, às vezes você consegue ter de forma gratuita esse material. Mas enfim, eu acho que o que você vai vir encontrar não vai fugir muito disso aqui não. Terceiro passo, estudar sozinho ou contratar uma consultoria, né? Enfim, aqui eu coloco minha experiência. Eu, Vitor, eu sempre fui uma pessoa um pouco hiperativa, sempre tive muita dificuldade de aprender vendo videoaula ou até aula presencial, porque eu sou daquele tipo, tu é um professor, tá de gravata, tem um bichinho, penso, dizem, eu viajo. Então eu preciso estar num ambiente com menos distrações possíveis. Então minha vida toda eu tive que aprender a ser um pouco, não autodidata, mas enfim, estudar sozinho para conseguir absorver mais. E estudar sozinho, quando você tem uma orientação, de fato é melhor. Eu passei por todos os estágios também. Pelas minhas razões pessoais, acabei escolhendo a área fiscal, mas fui tentando galgar aos poucos, fui aprovado primeiro por concursos menores, INSS, trabalhei como auditor municipal, inclusive em São Paulo, depois fui seguindo até chegar no objetivo final, o auditor estadual de rendas. Mas, de fato, chegou um momento que eu me questionava muito, estou fazendo certo, fazendo errado, e por acaso encontrei um colega que estava estudando para a área fiscal também e me comentou sobre uma consultoria. E eu falei, por que não tentar? E de fato, eu fui aluno de uma consultoria, esse concurso. Não é à toa que foram, acho que um ano e meio mais ou menos. Graças a Deus consegui algumas boas aprovações e me chamaram, onde eu tive uma experiência maravilhosa de 5 anos, aprendendo não só com os alunos, mas muito com o Leandro também, o sócio fundador. E o que eu posso falar dessa experiência? O apoio profissional de uma pessoa experiente, ela é sim fundamental. Não é à toa que pessoas procuram coach para o personal trainer, para uma academia, para questões físicas, porque ter alguém do seu lado que vai estar dividindo a experiência, que vai estar te controlando, estudou, não estudou, que vai estar organizando o seu treino ou planejamento, isso é fundamental. Acho que tem um efeito muito positivo, mas infelizmente isso não é para todos, porque as consultorias hoje elas não são baratas. E para você, de novo, fazer uma consultoria que você não aproveita, ou fazer uma consultoria que, enfim, se endividar para fazer, também não sou totalmente contrário. Então acho que na vida a gente tem que aprender a lutar com as armas que a gente possui.
Se você tem o privilégio de poder gastar R$ 300 numa consultoria, existem muitas de qualidade, inclusive a que eu utilizei para ser aprovado, e também fui consultor durante alguns anos. Mas caso aquilo não seja uma viabilidade, não se sinta diminuído. E não é necessariamente porque você não vai estar numa consultoria que você não vai ser aprovado. Olha, eu tive mais de 500 alunos, vamos dizer assim, ao longo de 5 anos. E 10% mais ou menos chegaram lá. E por quê? Porque 10% persistiram até o final. Os que persistem até o final, de forma disciplinada, que fazem as renúncias necessárias e vão tendo sabedoria de aprender com orientação com os erros, elas vão alcançar o objetivo, com o consultor ou não. Então, de novo, se ter esse gasto é possível para você, acho que vale a pena fazer um investimento. Se não, siga estudando sozinho, com as orientações de amigos, de colegas. Hoje as mídias sociais estão aí, não tem uma pessoa que um dia não tenha me perguntado uma coisa que eu não tenha parado para responder. Isso serve para eu que sou auditor, tem colegas que, enfim, que são promotores, procuradores. Procurem essas pessoas, eu acho que grande parte delas, enfim, vão acabar te ajudando de alguma maneira. E outra, até as consultorias mais famosas, existem pessoas que estão ali pelo dinheiro também. Se você não interage, elas acabam largando. Consultor que orienta de fato é aquele que está, não todo dia com você, mas acho que pelo menos no começo da semana, te mandar uma orientação, buscar saber o que você está, avaliar os seus dados no final da semana. Essa é a pessoa que vai fazer diferente. Você pagar uma coisa para receber uma orientação, receber um material e não ter uma interação, desiste. E infelizmente isso é muito comum. Da mesma maneira que 10% enfim, dos alunos eram aprovados, talvez a mesma porcentagem de consultores numa consultoria também, enfim, valem a pena. Então pense muito nisso também. Ou seja, o apoio do profissional experiente na trajetória que você vai enfrentar é outra coisa. Nunca faça um coach com quem nunca passou um concurso também. Eu acho que da mesma maneira você vai fazer um personal trainer com um gordinho na academia, você já fala, poxa, se funciona com ele, como vai funcionar comigo? Então eu acho que é importante você ter uma orientação de alguém que tenha passado pelos mesmos problemas, as mesmas dificuldades, até alcançar o objetivo final. É o meu ponto de vista, eu acho que talvez tenha, né, uma razão por trás disso. E a vantagem, né, a otimização de tempo, né, para ajudar a definir o material, o plano de estudo, as revisões, eu acho que tem suas vantagens sim. Vamos lá. E que dica, né, eu posso dar para você otimizar um pouco mais seu tempo? Primeiro, aproveitar da melhor maneira possível o tempo disponível. Eu sei que o equilíbrio é muito difícil, que a gente conseguir se manter numa rotina, enfim, dia, semana, mês, talvez ano, é muito complicado. Mas você precisa, né? De novo, se existem pessoas que conseguiram, você vai conseguir também, se você se dedicar da maneira conforme. Eu escutei uma frase um dia que também marcou muito, que é a diferença entre o brasileiro e o japonês. Que no Brasil, poucas pessoas, tipo, coisas de muita dificuldade, que poucas pessoas conseguem, como para você no concurso. O brasileiro tem a mentalidade, pô, se ninguém consegue, eu não vou conseguir. E os japoneses, que enfrentam provas dificílimas ao longo da vida, inclusive vestibular, lá eles têm uma chance, eles já pensam, pô, se alguém conseguiu, eu consigo também. Então é questão de você acreditar em você e de fato, né, por isso que eu falei, fazer uma avaliação de o que um aprovado fez e tentar replicar aquilo. Então, como você aproveita da melhor maneira possível? Como eu falei naquela tabelinha, elimina as coisas dispensáveis, cria uma rotina um pouco mais saudável, né? Tem que ter atividade física, alimentar direito, dormir na hora certa e estudar. Estudo tem que ser um compromisso como se fosse um trabalho. E se você assumir esse compromisso como você assume um trabalho, semanas, meses, você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Nem sempre ter o tempo todo do mundo para estudar é uma garantia de aprovação mais rápida, como eu havia falado. Infelizmente, aquelas pessoas que têm o privilégio de só estudar não estudam, né? Isso 90% das vezes. Tem muita gente que o pai fica bancando o filho ali que infelizmente está rasgando dinheiro, porque ou não tem a maturidade, ou não tem a determinação, o foco necessário. O maior motivo dessa perda de tempo seja a falta de aptidão para gerenciar o seu tempo disponível, ou seja, as pessoas, não é que elas não têm tempo, elas não têm prioridades, e fora não ter prioridade, elas não têm capacidade gerencial. Porque poucas das vezes as pessoas não usam mais agenda, né? As pessoas não sentam, colocam no papel o que vai fazer durante a semana, o que pode cortar. Isso hoje em dia é necessário, ainda mais quando você tem que ser eficiente em diversas áreas da sua vida. E de fato, como conseguir aproveitar o tempo para estudar de maneira mais eficiente? Organização do tempo de estudo para concurseiros que estudam em período parcial. O que eu tentei fazer? Eu tentei dar uma sugestão de como você pode organizar seu estudo se você trabalha e tem apenas 3 horas por dia, ou se você não trabalha.
Por exemplo, que eu peguei? Se você trabalha de manhã, tarde, à noite, a ideia é que você estude 3 horas, né? Teoricamente das 7 às 10, das 8 às 11, mais 6 horas no sábado. Isso vai te dar 21 horas semanais. Isso aqui é muito possível. Por mais que seja complicado, por mais que você tenha, enfim, sua esposa, seu marido, seus filhos, acha que isso aqui é uma coisa possível. De novo, pense igual um japonês. Se alguém consegue, você consegue também. Às vezes vai demorar algumas semanas para você encaixar no ritmo, mas isso aqui é totalmente possível. Estudar à noite, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, descanso, como eu falo, após o horário comercial, 6 horas. E não, eu tenho um tempo disponível praticamente integral. Como que eu posso fazer? Aqui, eu comecei a fazer os estudos trabalhando e depois eu conto minha história, né? Acabo voltando para casa dos meus pais, enfim, para conseguir simplesmente estudar. E eu estudava das 8 ao meio-dia, parava do meio-dia até as 2, depois das 2 às 6, parava das 6 às 6h30, depois das 6h30 às 8. Depois que eu ia jantar, fazer minhas atividades. E fazendo isso, você consegue alcançar 46 horas semanais de estudo, ou seja, 8 horas de estudo por semana, isso aqui é o mínimo, né? Para quem não estuda, isso é um trabalho, mais 6 horas no sábado. Fiquei fazendo um pouco disso, até ser aprovado nos primeiros concursos, até começar a trabalhar como editor municipal em São Paulo, e depois dei sequência aos estudos. Outra grande questão, domingo, devo estudar ou não? Quais perguntas respondem essa pergunta? Primeiro, tem edital aberto? Se tiver edital aberto, né, obviamente que não. Né? É hora de você sentar a bunda e se permitir descansar depois da prova. Ou estudar sempre com qualidade. Né? É normal você ter que dar suas pausas, mas no pós-edital é a hora que você tem que dar seu sangue. Do edital até a prova, é hora de revisar tudo, de tentar exercitar aquilo que talvez esteja um pouco pendente para você equalizar e fazer uma boa prova. Não está com o edital aberto, mas o estudo está em dia. De novo, se você estiver conseguindo cumprir com suas metas, ótimo, que seja um bônus para você. Pô, eu estudei bem de segunda a sexta. Domingo descansa, sábado à noite saia, caso for necessário para você. Então veja isso como uma bonificação. Se você fez o seu trabalho de forma correta, você vai ter esse merecimento. Se não, paciência. É difícil? Não é para todo mundo. Mas vale a pena? Demais. Eu tenho certeza que eu posso falar isso como diversas outras pessoas que hoje estão trabalhando naquilo que sempre sonharam. E como ter mais tempo extra de estudo? Acordar mais cedo. Poxa, ter que acordar cedo? Tem pessoas que às vezes não conseguem estudar à noite por questão de cuidar de filhos, né? Ter que dar atenção para outros familiares, que acordam antes do trabalho. Você precisa conseguir dormir bem todos os dias. Então eu sugiro que você dormir 6 horas por dia. Mais que isso já é um luxo. Menos do que isso, que já às vezes acontece, às vezes é necessário. Estudar durante o almoço. Isso aqui funcionava muito pra mim também. Eu pegava meu livrinho ali, comia rápido. Não estou dizendo que isso é saudável não, tá? Comia rápido ali. Mas poxa, você pegava 30 minutinhos para reler uma lei, para fazer um exercício, né? Ainda mais no celular que hoje em dia é móvel, você pode levar ele para estudar em qualquer lugar. No ônibus, no carro se você for carona, obviamente, no almoço, no banheiro, qualquer lugar você consegue, né, aproveitar esses materiais que existem hoje em dia. E o fim de semana, como eu falei, fim de semana é um privilégio para aquelas pessoas que estão com o tempo de estudo em ordem. Pense puramente assim. No próximo vídeo eu vou falar, né, como realizar um planejamento de estudo eficiente. Né? Já falei de todos os critérios que eu acredito que, né, reiterando, baixe gratuitamente na material, no meu site. Deixe suas dúvidas, suas perguntas, seja no site, seja nas minhas mídias sociais. No tempo possível eu vou te responder e eu falo, a ideia é essa. Acho que quando eu espero que grande parte das pessoas alcancem os seus objetivos, que elas possam se permitir dar um tempo para ajudar outras pessoas, né? Sempre falo, né? Hoje tento estudar, ler, me aproximar das pessoas que eu tenho como os ídolos, né? E Chico Xavier falava muito isso, você é proprietário daquilo que você compartilha. Então, alcançar um grande objetivo, não deixe de incentivar e dividir um pouco o que você adquiriu. Então, só recapitulando, né? O que eu havia falado aqui. Só um segundinho para eu poder voltar aqui, porque eu acho importante a gente sempre fazer um apanhado do que foi falado. Me perdoe aí se talvez esteja demorando muito. Então vamos lá, o primeiro vídeo que eu falei para vocês, que está no meu canal do YouTube, eu também até no Insta TV, é o porquê estudar para concurso público. O segundo vídeo falei sobre estabelecer um objetivo.
quais são os prós e os contras de diversas carreiras, né? E o tempo médio de estudo, né? De 6, outra de até 1 ano e meio, outras até 3 anos. Hoje a gente fez uma avaliação da sua situação atual, de fato, ver a condição que você tem hoje de tempo, de recurso e como melhor administrar isso. E, enfim, vamos dar sequência. Falei também em relação ao caminho até a aprovação, a gente estabeleceu 2 planejamentos padrões ali que eu acho que podem ajudar. E isso que foi tratado, responsabilidades que são inadiáveis, que a gente tem que administrar ao longo da vida, ao longo dos estudos, e cortar todas as demais, curso de idiomas, pós-graduação, atividade física, diminua se for possível, confraternizações apenas se você tiver em dia para os seus estudos. Em relação a material escrito ou vídeo, de novo, o material escrito ele é um mal necessário, mas se você consegue seguir por ele, você vai alcançar antes o seu objetivo. E videoaulas use quando? Quando tiver uma dificuldade, para buscar noções introdutórias. Onde encontrar os melhores cursos? Eu fiz uma lista aqui imensa que você pode encontrar no livro, como mesmo pontuei. Tem concursos bons para jurídica, outros bons para fiscal, bons para concursos técnicos e de grande economia, como eu falei. Do Sérgio Carvalho, grande professor que sou fã, como pessoa, não só como professor, lá amigos. Professor Macau, que é tudo praticamente gratuito. Tem a parte do Eu Vou Passar. O estudo gabaritado é um sistema de gestão de estudo muito eficiente também, de baixíssimo custo. E também essa questão do... penso eu, né? Qualquer dúvida, aposte na estratégia, por enquanto. Terceiro passo, está sozinho com uma consultoria. Consultoria se você tiver essa opção e se você conseguir de fato ver uma dedicação do seu consultor. Não rasgue dinheiro. Tempo disponível, aproveite da melhor maneira possível o tempo que você tem. Não perca seu tempo nos horários que teoricamente seriam de lazer, porque você tem um objetivo maior e isso deve falar mais alto na sua vida. Tem esses 2 planejamentos de exemplo para você. Enfim, é isso. Espero ter ajudado de alguma maneira. E no próximo vídeo a gente vai dar sequência ao estudo do livro, né? Do Sonho e Realização. Um grande abraço e fique com Deus.